Lesão hepática ou toxicidade hepática e os esteroides anabolizantes. O que existe de real? Talvez esse seja o grande tema que a gente ouve mais falar, com mais frequência, e o que mais tem medo e pavor entre médicos e leigos. Vou usar uma bomba e o meu fígado vai derreter, vou ter algum problema hepático relacionado a isso. E por que isso existe? Da onde isso vem? E como que a gente pode explicar isso de uma forma racional? Então, o primeiro ponto é entender, né, que toda droga via oral, todo esteroide anabolizante via oral, para ele garantir a eficácia clínica dele, ele sofre um processo de alquilação. Ele recebe para garantir o efeito clínico dele, ele sofre um processo de alquilação. Recebe um radical 17-alfa alquilado que transforma ele e faz com que ele tenha uma capacidade de passar pelo metabolismo de primeira passagem hepática, de sofrer esse metabolismo de primeira passagem hepática e não perder a eficácia clínica da droga, fazendo com que ela mantenha o efeito terapêutico dela. Só que esse radical 17-alfa alquilado, colocado em alguns esteroides anabolizantes via oral, ele tem uma capacidade de sobrecarregar o fígado, de fazer com que haja aumento das transaminases e, em alguns casos de uso abusivo, pode sim desencadear lesão hepática. Mas como é que isso funciona? Por que isso acontece? E qual é o real significado dessa lesão hepática? Isso é grave? Isso é frequente? É tudo que a gente vai discutir agora com vocês. Quando a gente fala sobre o efeito de toxicidade hepática dos esteroides anabolizantes, a gente viu que ele depende desse radical 17-alfa alquilado, ok? Beleza, acho que isso todo mundo ficou bem claro. Mas qual é o real efeito disso na prática clínica? O FDA, ele tem uma classificação chamada DILI, D-I-L-I, que é o Drug Induced Liver Injury, onde ele classifica todas as drogas existentes, todas as drogas com bula. E nos Estados Unidos, a oxandrolona, que é o Anavar, ele tem bula, como a gente viu na nossa outra aula. Todas essas drogas, elas são classificadas de acordo com o potencial de toxicidade hepática delas. E isso é muito importante a gente entender, porque essa classificação é tida como uma nota. Ele tem uma classificação que vai de 1 a 10, onde 10 é o efeito mais tóxico e 1 é o efeito menos tóxico. Para surpresa de todo mundo, eu vou começar fazendo uma analogia. Todo mundo acha, e todo mundo já ouviu falar, por exemplo, que o Roacutan é extremamente tóxico para o fígado, que você tem que evitar o uso do Roacutan, que o Roacutan vai causar problema hepático. Quando, na realidade, ele é um classe 5 nessa classificação de DILI. Classe 5 é o Tilenol, por exemplo. Então, a toxicidade hepática do Roacutan é igual à toxicidade hepática do Tilenol. Mas você não vê ninguém dizendo aos 7 eventos que o Tilenol vai causar lesão hepática. E, com frequência, ele acaba causando pela cronicidade do uso. Da mesma forma que o excesso de dose associado à cronicidade, ela é o mecanismo de lesão hepática de quase todas as drogas que nós conhecemos. Quando a gente fala da oxandrolona, a gente vai fazer uma outra analogia. A classificação do DILI dela é 8. E uma droga comumente usada por todo mundo, por ortopedistas, por médicos, onde a gente acaba usando até sem prescrição médica, como a nimesulida, também é uma classe 8. Mas ninguém diz e ninguém avisa que o uso sem receita médica, que o uso descontrolado da nimesulida pode causar lesão hepática. E do ponto de vista clínico, você vê que é muito mais comum e frequente o uso de nimesulida do que o uso de oxandrolona. Mas aí você vai me dizer, mas quem usa oxandrolona usa por meses consecutivos. E realmente, a cronicidade e a dose é que determinam a presença ou ausência de efeitos colaterais. É muito comum a gente ver pessoas usando anti-inflamatórios de forma crônica e abusiva. E na Europa, por exemplo, a nimesulida é proibida por conta dessa toxicidade hepática. Mas por que aqui ninguém diz isso pra gente? Por que aqui a gente não fica sabendo desses dados e dessa análise comparativa? É porque, na verdade, essa toxicidade hepática, ela não é um evento causador direto. Como a gente disse antes, toda a droga, toda a terapêutica, tudo que a gente faz na medicina, ela é baseada em risco e benefício. E quando a gente usa um remédio, sempre que você for usar um remédio, 2 são sempre os pontos que podem desencadear mais ou menos fatores de risco ou mais ou menos efeitos colaterais. Dose e tempo de uso. Quanto maior a dose, quanto mais próxima da dose tóxica, ou quanto mais alta for a dose, maior a incidência de efeito colateral.
Da mesma forma que drogas com potencial tóxico, quanto mais tempo forem usadas, quanto mais crônico for o uso delas, maior a possibilidade de efeito colateral, mesmo que em doses menores. E associado a isso, a gente tem também o efeito direto intrínseco que nós temos de desenvolver algumas lesões, algumas respostas exageradas ao uso de alguns remédios, que é o que a gente chama de efeito idiosincrático. Mesmo em doses muito baixas, quando você usa uma droga que você tem uma sensibilidade maior, que você tem um efeito idiosincrático, que é aquele efeito que pode acontecer independente da dose, independente do tempo de uso, ela pode causar uma lesão hepática. Antibióticos, anti-inflamatórios, eles têm esse efeito de idiosincrasia, que na verdade é um efeito maior do paciente em relação a uma hipersensibilidade e uma resposta exagerada àquela toxicidade hepática que pode acontecer. E a gente não consegue prever esse efeito idiosincrático. Esse efeito idiosincrático ele acontece com frequência. E mesmo em poucas doses, em pouca exposição, numa exposição mais baixa, é possível que isso aconteça. Então, o que nessa primeira parte é fundamental da gente entender? Que dose e tempo de uso são os grandes determinadores de toxicidade e que existe o efeito idiosincrático. Entendido isso, a gente parte pelo segundo passo, que é identificar o que é uma lesão hepática e o que causa lesão hepática. Para a gente entender isso, a gente primeiro tem que racionalizar sobre a resposta de toxicidade hepática. O que é essa resposta de toxicidade hepática que a gente consegue prever, que a gente consegue analisar? Como a gente tem medo e a gente sabe que isso é real, a toxicidade hepática, na maior parte das vezes, ela é silenciosa, ela não manifesta clínica. Quando ela manifesta alguma clínica, é porque já há uma alteração laboratorial. Como coceira, o paciente tem já uma icterícia, ele tem uma peliose hepática, ele já tem um certo nível de lesão que já causa algumas alterações. Principais são essas: icterícia, coceira, inflamação, alteração de paladar, inapetência, mais fome, menos fome, são alterações muito inespecíficas. E acaba que a gente joga toda a responsabilidade de dar esse diagnóstico no exame de sangue. Só que é muito importante a gente interpretar o exame de sangue para poder tirar uma análise precisa do que ele está dizendo para a gente. Porque o exame de sangue, como vocês sabem, ele é complementar. E ele sofre influência de várias outras situações que podem mimetizar, que podem alterar e podem enganar o exame, dando para a gente a falsa sensação de que aquilo reflete um problema só. Como é o caso das transaminases hepáticas, TGO e TGP. Grande maioria dos médicos acaba olhando o TGO e TGP como um marcador de função hepática, um marcador de agressão hepática, só que não é bem assim. Esse artigo que eu estou trazendo para vocês, ele é muito interessante, porque ele pega exatamente um caso hipotético e mostra para vários médicos darem o diagnóstico. Nesse caso hipotético, ele tem um homem jovem, praticante de musculação, que treina há tanto tempo, que faz uso de suplementos alimentares, mas ele não fala se ele faz uso de esteroide anabolizante ou não. E mostra o exame de sangue desse paciente para vários médicos. O que o exame de sangue ele tinha que chamava muito a atenção? Uma elevação da TGO e da TGP. Mais de 80% dos médicos disseram que essa elevação da TGO e TGP ela se deu por conta do uso de esteroide anabolizante. Um pré-julgamento. Isso não era dito, não se dizia se ele usava ou não usava. Mas o estigma, o cara faz musculação, o cara treina, ele tem massa muscular e apresentou alteração de transaminase, é igual para 80% dos médicos estudados ao uso de esteroide anabolizante. O que mostra que a nossa análise ela já é uma análise enviesada. Ela já é uma análise baseada em desconhecimento. E a gente vai analisar isso agora, para vocês entenderem e acabarem com esse desconhecimento. A gente precisa transformar esse desconhecimento em conhecimento. E vocês serem agentes replicantes, e vocês serem agentes formadores de opinião da informação correta. E não do telefone sem fio. Então, o esteroide anabolizante, ele leva à alteração da função hepática? Leva em doses altas e abusivas. Essa alteração da transaminase no praticante de musculação, na maior parte das vezes, ela se dá por lesão muscular. A gente tem TGO e TGP nas células musculares. E antes de você pensar que aquela alteração da transaminase ali, ela está relacionada ao uso de algum esteroide anabolizante, você precisa olhar a CPK para saber se há destruição muscular. E a CPK, desse caso relatado no artigo, era bastante alta. Então, qual era a real causa
do aumento do TGO e da TGP, desse caso hipotético do artigo estudado? Era lesão muscular. E ele não fazia uso de esteroide anabolizante. Então, o que a gente usa de marcador de toxicidade hepática e que pode ser determinante para a gente na nossa prática médica? Não é só a transaminase. É a história clínica do paciente. É entender que outros marcadores podem estar alterados antes, dependendo do tipo de lesão. Se ela é hepática, ela é hepatocelular, se ela altera a função do fígado. Os fatores de coagulação eles podem estar alterados, mostrando uma alteração da função do fígado, uma alteração da conjugação e da produção da bile, levando a um quadro de icterícia, mostrando uma lesão com um padrão colestático, que pode ser uma lesão ocasionada pelo uso de esteroides anabolizantes também. A alteração da TGO e da TGP isoladas, elas não podem ser relacionadas diretamente à alteração da função hepática. Você precisa olhar o gama-GT, você precisa olhar outros marcadores inflamatórios, você precisa pedir sorologia de hepatite. O que a gente sabe hoje com clareza e com certeza, né, e que a gente vê nas evidências de estudo a longo prazo da oxandrolona, principalmente nos pacientes com HIV, em vigência de terapia antirretroviral, que essas alterações das transaminases, elas na maior parte das vezes, elas são reversíveis e temporárias. E elas não se repercutem em um maior dano hepático por conta disso. Mesmo quando o tempo de uso é prolongado, 1 ano, 2 anos. Mas é óbvio que no paciente que usa algum esteroide anabolizante, que ele bebe, que ele faz uso de outro tipo de droga, que ele não controla a sua alimentação, que ele não se importa com a qualidade do que ele come, há uma possibilidade maior de você somar efeitos colaterais de drogas e de situações clínicas em comum, como o álcool, como a esteatose hepática e o uso de um esteroide anabolizante. E isso pode precipitar a ocorrência. Todos os artigos da literatura, todos os trabalhos que falam sobre o uso e a relação com lesão hepática, eles estão relacionados ao usuário abusivo e de droga de mercado underground. E é exatamente na droga de mercado underground que mora o problema, porque a contaminação por metal pesado é altíssima. Todas as apreensões da Polícia Federal no Brasil, onde as amostras foram colhidas e levadas para laboratório de pesquisa, mostram que 45% dessas amostras são adulteradas. E a adulteração, ela incorre desde a alteração de subdosagem até contaminação bacteriana e até alteração com metal pesado, alumínio, chumbo, que são extremamente tóxicos para o fígado. Quando você faz a ingestão via oral ou uma injeção intramuscular, você aumenta o dano hepático por conta disso. Em todos os artigos, em todas as evidências, o uso abusivo está diretamente relacionado à maior incidência de lesão hepática. E o uso abusivo, você não usa droga prescrita, você usa droga de mercado underground. Quando a gente analisa e vê o uso terapêutico da oxandrolona em criança queimada, em paciente com HIV, a gente não vê a incidência de efeito colateral relacionado à lesão hepática. A gente vê alterações transitórias de transaminases que são depois revertidas após a suspensão do uso. Então, o entendimento e a clareza disso, ela mostra para a gente que é muito mais uma análise enviesada de julgamento clínico, como aqueles médicos que julgaram o paciente em questão naquele artigo científico, dizendo que ele usava algum tipo de esteroide anabolizante, onde não era nem citado, que você está muito mais predisposto a achar um efeito colateral relacionado àquilo, por conta desse telefone sem fio, desse enviesamento científico que nós somos submetidos dia após dia. O que a gente está trazendo para vocês hoje é o conhecimento médico na sua potência máxima. Eu estou mostrando para vocês evidências para vocês conseguirem tomar decisões e conseguirem se orientar do ponto de vista terapêutico por conta própria. Que vocês estão aqui, a evidência está aqui para vocês. A evidência está aqui para ser vista, para poder ser criticada. Não é o Diogo que está falando, tudo que eu estou dizendo para vocês são baseadas em evidências. Então, é possível que se critique a evidência? Critica a evidência, manda artigo para o autor, manda um e-mail para o autor, conversa com o autor, questiona ele da metodologia empregada, mas a metodologia empregada em todos esses artigos que eu mostrei para vocês, ela é muito boa e inquestionável. Então, o que mostra para a gente, mais uma vez, que nós médicos somos preconceituosos. A gente faz pré-julgamento. Se você pega um paciente que vem com uma função hepática alterada e você vê que ele é forte, você já julga e acha que isso é o uso de esteroide. Você julga porque você tem na cabeça que essa é uma relação direta. E não é uma relação direta. Na maior parte das vezes tem o uso de anti-inflamatório envolvido junto com o esteroide via oral. E é comum. Esses caras sentem dor, esses caras se machucam.
Os caras têm ruptura de musculares, eles têm rupturas tendíneas, eles acabam fazendo uso de anti-inflamatório durante muito tempo. E ainda mantêm o uso via oral, é um somatório de efeito. É um efeito somado de um anti-inflamatório, com o Tylenol, com o próprio Rocutan, e um esteroide via oral, com álcool, com droga sintética. A gente não tem como dizer que foi o esteroide, que foi a oxandrolona. Nos únicos artigos onde o único fator é a oxandrolona, a incidência de toxicidade hepática é 0. Porque a dose é mais baixa, apesar do tempo de uso ser maior. E mesmo em pacientes, em situações clínicas, em estudos, como os pacientes com HIV, onde a gente tem o viés do uso concomitante de terapia antirretroviral, a incidência é muito baixa. E ela aumenta de acordo com o aumento da dose. E após a suspensão, você tem a regressão dessas alterações laboratoriais. E não houve nenhum relato de lesão hepática determinante diretamente por conta do uso dos esteroides anabolizantes. Diferente do que a gente tem na prática médica, por exemplo, da presença de adenoma hepático com o uso de anticoncepcionais orais. Então, a gente precisa encarar a medicina de forma séria e não de forma opinativa, não de forma do que eu acho. O que nós achamos acaba sendo secundário quando a gente tem muitas evidências que corroboram. Então, ou a gente se adequa à melhor evidência atual para a prática médica adequada, ou a medicina ela vai virar disputa de ego, onde um disputa com o outro sobre qual é a opinião que é prevalente. E ninguém dá o braço a torcer, e quem perde é o paciente. O paciente perde a oportunidade de poder ser tratado, o paciente perde a oportunidade de poder ter o seu problema resolvido, e nós perdemos a oportunidade de crescimento científico. Nós, médicos, jogamos pela janela a possibilidade de engrandecimento médico, do entendimento que o que causa lesão é o excesso, o que causa lesão é a desinformação.